Hoje eu descobri Clarice Lispector. Eu nunca tinha lido um texto dela. Claro que eu sabia quem é, que eu sei quem era, da importância literária, nome de rua, nome de escola. Mas por um acaso hoje eu estava lendo algumas crônicas na internet e aí eu me deparei com um texto dela. E um texto assim, gente, maravilhoso. O texto realmente tocava. E o nome do texto é Por Não Estarem Distraídos. Esse texto fala da nossa necessidade desesperada de controlar aquilo que por essência não é controlável, aquilo que só vive se realmente estiver livre. E o que é esse aquilo? É o amor, a leveza, a espontaneidade, a liberdade, o encontro, a beleza da vida que acontece apenas nos momentos que a gente não está tentando controlar ela. Gente, esse texto é bem curtinho mesmo, ele é rápido. Deixa eu ler ele para vocês, é muito rápido. Olha só. Por não estarem distraídos. Clarice Lispector. Havia levíssima embriaguez de andarem juntos. A alegria como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê por admiração se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente, e ter esta sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas falando e rindo, falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez que era a alegria da sede deles. Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam, e ao toque, a sede é a graça, mas as águas são uma beleza de escuras. E ao toque brilhava o brilho das águas deles. A boca ficando um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos. Até que tudo se transformou em não. Tudo se transformou em não quando eles quiseram esta mesma alegria deles. Então, a grande dança dos erros. O cerimonial das palavras desacertadas. Ele procurava e não via. Ela não via que ele não vira. Ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou, e havia grande poeira das ruas. E quanto mais erravam, mais com aspereza queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção. Só porque não estavam bastante distraídos. Só porque, de súbito exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser eles que eram. Foram então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca e é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da áspera já cortou os fios. Tudo por não estarem mais distraídos. Pois é, o que eu entendi aqui é que a Clarice, nesse texto, ela está falando de um casal que no começo eles não estavam tentando entender o que estava acontecendo. Eles apenas estavam sentindo, eles estavam vivendo aquilo. Chamou de levíssima embriaguez, um estado de entrega total, sem posse de nada, sem cobrança, sem controle. Só que aí eles tentaram dar nome àquilo que eles estavam vivendo. Tentaram manter, garantir aquilo que eles já tinham. E foi aí que tudo começou a desandar. Vieram as explicações, as expectativas, os mal entendidos, as projeções. E onde antes havia silêncio, começou a ter barulho. Onde tinha leveza, começou a se formar um peso. Tudo só porque não estavam distraídos. Ou seja, tudo só porque não estavam vivendo o momento. E essa frase ecoa porque a Clarice, ela chama de distração não a desatenção, mas a liberdade, que é confiar no fluxo natural das coisas, na necessidade de não prender, de não apertar até sufocar, na ausência da necessidade de controlar. E quando você tenta controlar esse encanto,
você mata ele. E a própria vida mesmo vai te pedindo com o tempo para que você deixe simplesmente fluir. Mas a gente sempre tem necessidade de rotular, de colocar nome, de medir. E geralmente a gente mede com a nossa régua. E é aí que as coisas simplesmente entram no buraco. Essa obsessão por controle, por prever, que mata a espontaneidade, que mata a surpresa. Muitos relacionamentos eu percebo que começam leves e depois terminam pesado. Não porque de repente acabou o sentimento, mas porque quiseram formatar, quiseram garantir, quiseram formular, quiseram confirmar que realmente aquilo iria durar. Essa necessidade de cobrança nas relações, sejam relações amorosas, familiares ou de amizade, na verdade essa cobrança de afeto é um sinal de baixa autoestima, de carência, de busca por validação do outro. E a gente pode citar aqui diversas situações da vida, como eu disse, na amizade, até no trabalho. Às vezes você ama aquilo que você faz e com o tempo você sente necessidade de se sentir 100% produtivo e aí você começa a se cobrar. E aquilo deixa de ser a sua profissão e vira a sua obrigação. Essas cobranças desgastam relação, afastam as pessoas. Até com a nossa alegria assim, às vezes a gente está se sentindo bem e aí a gente começa a desconfiar da nossa própria paz. A gente começa a pensar demais, começa a se questionar e aí o que acontece? Simplesmente a gente perde a nossa paz, por nada. Eu sou uma pessoa minimamente organizada. Eu gosto de planilhas, cronograma, processos. E isso me ajuda no mundo prático. Mas existem áreas da vida que não cabem numa tabela, como por exemplo, no amor, na arte, na fé, na espiritualidade, no silêncio, na conexão verdadeira. E é aí que eu acho que esse texto da Clarice Lispector me lembrou que nem tudo precisa ser nomeado, nem tudo precisa ser entendido. Às vezes as coisas acontecem. Algumas coisas só existem quando de fato elas estão livres, quando nós estamos distraídos, no melhor sentido óbvio da palavra. E no fundo, essa necessidade de controle, muitas vezes ela vem do medo. Medo de perder, medo de não ter de novo, medo de não estar no comando. Só que a vida que vale a pena, ela acontece na entrega. Então eu acho que o que fica hoje é um convite de viver mais, permitir-se estar um pouco mais distraído, não desatento, permitir-se não entender tudo, não precisa querer prever, explicar, controlar, deixar de fato a vida surpreender, aproveitar a vida sem rótulos, abraçar a espontaneidade, parar de criar expectativas, de fazer projeções no outro e, é claro, se lembrar que nem tudo precisa ser definido. Algumas coisas só acontecem, só vivem, se realmente estiverem livres. É isso que eu entendi desse texto. Gente, um beijo.